Aqui é Michele Munarete, sejam bem-vindos ao projeto Orai Sem Cessar e a mais uma história do Oração em Prosa. Vamos orar e depois prosear. Senhor, tenha misericórdia de nós. A fome de poder, a ganância pela riqueza tem nos destruído. Hoje, especificamente, estamos passando por mais uma guerra, porque a pessoa não está satisfeita com o que ela tem, com toda a riqueza que o seu país produz, com todos os recursos que o país fornece a outros países, para não dizer quase um continente inteiro. E ainda assim, esse líder quer mais, quer tomar à força outra nação para incorporar sua riqueza ao seu domínio, ao seu poder, não se importando com os que morrem. Ó Senhor Deus, tenha misericórdia desse mundo que jaz no maligno. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vou começar essa prosa lendo o livro dos Salmos, capítulo 106, versículos 14 e 15. Diz assim: Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Bem, na prosa passada eu falei que a pessoa que pensa em riqueza, necessariamente ela está pensando em prestígio e poder, mas que ao contrário do que se espera, a possibilidade de obter o prestígio e poder consegue apenas tirar a dignidade, tirar o respeito, tirar o amor próprio, tirar o pudor, fazendo com que algumas pessoas se diminuam por causa de certa quantia. E tira também possibilidades futuras. As pessoas perdem a vida em vida. O que na verdade isso significa? Bom, um exemplo clássico está descrito no livro de Esther, no capítulo 2, do versículo 2 ao 4. Está escrito assim: Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: Tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúna todas as moças virgens de boa aparência e formosura, na cidade de Suzã, na casa das mulheres, sobre as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e dêem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Do versículo 12 ao 14 está escrito assim: Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei. A ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Saagás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Que história triste, né? Quantas foram as moças durante o reinado de Assuero que perderam as suas vidas na ilusão de se tornarem rainha? Depois de perderem a virgindade, voltavam por uma casa cheia de mulheres e ficavam lá até envelhecer, sem nunca mais poder casar, ter sua família, liberdade, etc. Quantas mulheres até hoje perdem a sua beleza e juventude com homens que poderiam ser seus pais e até avô por causa de uma posição social que o dinheiro traz? Pois se tem uma coisa que as bonitas jovens perdem e nunca se recupera, é o tempo e a beleza. Conheci uma vez uma senhora já aos seus 70 anos, 70 e poucos, que tinha sido amante de um grande empresário. Ela estava sozinha, precisando da ajuda de pessoas que não eram sua família, porque por causa desse relacionamento deixou de casar, ter seus próprios filhos. Ela tinha apenas uma irmã mais velha que ela e que tinha acabado de falecer. Ela vivia da misericórdia das mulheres da igreja, que se revezavam para cuidar dela. Uma vez me mostraram uma foto dela de quando ela era jovem. Uma linda mulher que poderia ter tido um futuro ao lado dos seus, da sua família, do seu marido. Mas ao invés disso, ela teve viagens caríssimas, morou em apartamentos luxuosos, patrocinados pelo amante. Desperdiçou a sua juventude e, lógico,
Depois que envelhece, as regalias acabam. Por isso, a palavra de Deus, no livro de Provérbios, versículo 27 e 20, diz que o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Certa vez fiquei desempregada por quase 2 anos, e nunca o dinheiro me faltou. Eu não tinha para gastar com deleites, mas como eu sempre fui uma boa administradora do que eu ganhava, sempre tinha uma reserva. Mas mesmo assim, continuava fazendo campanhas de jejum e oração, ia aos grupos de oração, procurava por profeta desesperadamente, para que o Senhor me dissesse o dia em que eu iria sair daquela prova. Até que um dia, quando estava em uma reunião de oração, e um profeta colocou as mãos sobre a minha cabeça e me falou: "O Senhor manda te perguntar, tem te faltado alguma coisa?" Apesar do tempo desempregada, eu tinha alimento, roupa, casa para descansar, e até a gasolina para eu ir às reuniões de oração nunca me faltou. Por isso o Senhor Jesus, no livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 35, diz assim aos seus discípulos. Jesus lhe perguntou: "Quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa?" "Nada", disseram eles. Porque o Senhor provém todas as coisas quando a gente confia nele, quando a gente espera, quando nosso coração está calmo. E na verdade o que eu percebo é que o problema da prosperidade está nas mãos daquele que administra. Podemos nos deparar com pessoas simples que ganham um salário mínimo ou um pouco mais e conseguem emprestar para aqueles que ganham 3 vezes ou muito mais do que ele. Como isso é possível? Conheço pessoas que com pouca quantia têm suas contas pagas, sua geladeira está sempre cheia, viaja nas suas férias e ainda tem uma poupança. Muitos se perguntam, como isso é possível? Eu ganho muito mais que tal pessoa e estou sempre endividado. Muito simples, tudo começa com a administração daquilo que a pessoa recebe. O próprio Senhor nos ensina sobre administrar no livro de Lucas, no capítulo 14, do versículo 28 a 30. Ele fala assim: "Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar." Também no livro de Lucas, no capítulo 27, versículo 20, o Senhor fala assim: "Os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos. Sempre há lugar para mais um." As pessoas que vivem desejando tudo o que vem nunca terão poupança. Aquelas que não sabem administrar o que ganha e gasta mais do que recebe nunca vai ser próspera. Aquelas pessoas que preferem viver de aparências, que trocam de carro porque o vizinho, o parente, o colega de trabalho trocou, nunca vai ser próspera. Aquela que gasta dinheiro com roupas caras para impressionar os outros nunca vai ser próspera. Aquelas pessoas que se importam mais com o exterior do que com o interior nunca vão ser prósperas. Sabe o que eu percebo? Que a prosperidade é um estilo de vida, é uma escolha. E existem muitas pessoas que acham que têm, porque paga vários carnês, prestações, cheques predatados, divide em seus cartões. Mas o mais interessante é que essas pessoas nunca estão satisfeitas. Sempre vivem no hoje, no agora, porque não conseguem se programar para o futuro, porque não sabem administrar o tempo e o dinheiro que têm. Conhecemos pessoas simples que moram em bairros simples, mas tudo que possui é próspero. Seu carro não é o mais caro, mas está bem conservado. Sua casa possui todos os utensílios, nada está quebrado. As paredes pintadas, os móveis intactos. A prosperidade reina dentro deste lar. Em contrapartida, conhecemos pessoas que moram em casas grandes, em bairros tradicionais, e tudo parece estar desmoronando. Aquela mesma pessoa que mora no bairro simples, tem uma família grande, bastante netos, em datas comemorativas a casa está sempre cheia, sempre alegre. A bênção e a prosperidade do Senhor repousa ali. Por hoje é só. Acompanhe mais um capítulo dessa história do Oração e Prosa e vamos juntos aprender o que de fato é prosperidade.
Sejam bem-vindos e acompanhem às segundas e quintas-feiras o projeto Orai Sem Cessar. Se você quer fazer um pedido de oração ou ter acesso a todas as orações escritas e aos episódios gravados, siga a página do Projeto Orai Sem Cessar no Facebook ou entre no site www.projetoraissemcessar.com. Te vejo lá!